bom dia, paz seja com todos. Pegue a sua Bíblia e eu gostaria que você abrisse comigo no livro do Êxodo, no capítulo 17. Êxodo, capítulo 17. Santo, santo é o Senhor. A partir do versículo 8. Se você quiser se assentar, fique à vontade, em nome de Jesus. Às vezes a gente fala, né? Vamos nos colocar em pé, em reverência à leitura da palavra do Senhor. E às vezes a gente se coloca realmente em pé, né? Para poder ler a palavra do Senhor. Mas às vezes é mera formalidade. Porque às vezes a gente não lê. Às vezes a gente não medita naquilo que o Senhor quer dizer. Então é bom que a gente tenha um coração bom para a leitura, para a meditação diária da palavra do Deus vivo. Êxodo capítulo 17, versículo 8, diz assim: Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué, pois, então, foi lutar contra os amalequitas conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. E enquanto mantinham as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. E quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou os exércitos amalequitas ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto no rolo como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. E jurou: pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Amém, igreja? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos entender, Pai, qual é o Teu direcionamento para as nossas vidas. E isso se dá, Senhor, através da pregação da Tua palavra. Fala conosco. Ministra, Senhor, os nossos corações. Que não haja resistência, Senhor. Que não haja nenhum empecilho, nenhuma barreira. E se porventura houver, Deus, nós declaramos que caia por terra. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Amém. Pode se assentar, queridos. Fiquem à vontade em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós conhecemos essa história. E nós sabemos, irmãos, que esse episódio aqui se deu no momento onde Israel estava já no meio do deserto, em um lugar chamado Refidim. Eles já haviam saído daquele período de escravidão e estavam agora no meio do deserto. E acabaram de passar ali por um momento bem crítico. Por quê? Porque foi um momento onde havia falta d'água. E eles então começaram a murmurar contra Moisés. Moisés, é para isso que o Senhor nos tirou do Egito, para que aqui no deserto morrêssemos de sede. E Moisés então ele vai até o Senhor, ora, e o Senhor dá um direcionamento a ele. E o direcionamento era: Moisés, você vai até um lugar onde há uma pedra, e você vai dar uma ordem, você vai falar a esta pedra, e desta pedra vai jorrar a água para saciar a sede dessas pessoas. Mas esse lugar ficou conhecido como Águas de Massá ou Meribá, porque foi o momento onde Israel murmurou contra o Deus Todo-Poderoso, contra o Senhor dos Senhores. Após esse episódio, a Bíblia diz, irmãos, que um povo ímpio, um povo que não temia o Senhor, se levanta contra Israel para batalhar. E o Senhor então dá uma ordem para Moisés. Moisés fala ao coração de Josué, para que ele desça à batalha, ele desça ao combate e enfrente os amalequitas. E aí a Bíblia diz, irmãos, que Moisés vai até Josué e passa essa ordem para ele.
Então Josué tinha ali a incumbência de descer a batalha com a espada na mão e enfrentar juntamente com os homens de guerra o exército dos amalequitas. Moisés fala assim para Josué: enquanto você estiver na batalha, enfrentando o inimigo, enfrentando o adversário, eu estarei no cume do monte, eu estarei lá no alto, orando e intercedendo por você. E assim aconteceu. Moisés lá no monte erguia suas mãos e intercedia, enquanto Josué embaixo, ele enfrentava os inimigos, irmãos, à força. E a Bíblia diz assim, irmãos, que enquanto Moisés estava com as suas mãos levantadas, Israel passava por cima do adversário. Israel ganhava espaço no campo de batalha, ia vencendo os seus adversários. Mas a Bíblia também diz, irmãos, que as mãos de Moisés eram pesadas. Moisés tinha por base aqui 80 anos. Então ele não aguentava ficar tanto tempo com as mãos levantadas, irmãos, intercedendo e adorando ao Senhor. E não é que saía das mãos de Moisés poder. Era como se fosse uma rendição diante de Deus. Estou rendido diante do Senhor, para que o Senhor opere o milagre no campo de batalha. E aí as mãos de Moisés começavam a cansar, e ele começava então a pesar as suas mãos. E aí a Bíblia diz assim, irmãos, que aí o adversário ganhava pique, ganhava ânimo, e se reforçava, e se levantava e vinha contra Israel. E aí Israel começava, irmãos, a dar espaço para os amalequitas. Então Moisés levantava as mãos e Israel prevalecia. Moisés cansava as mãos, abaixava, os amalequitas prevaleciam. E no campo de batalha existia esse, quase que um empate. Porque uma hora Israel estava ganhando, outra hora estava perdendo. Outra hora ganhando, outra hora perdendo. E ficava naquele vai e vem. E aí a Bíblia diz assim, que 2 homens foram ali de suma importância na vida de Moisés: Arão e Ur, o sacerdote e o cunhado de Moisés. Por quê? Porque eles perceberam a dificuldade que Moisés estava tendo. E esses 2 homens então se aproximam, um de cada lado de Moisés, colocam Moisés sentado em uma pedra, em uma penha, e ali os 2, um de um lado, um do outro, levantam as suas mãos e permanecem com essas mãos levantadas, até que finalmente Israel consegue prevalecer contra o adversário. Israel então ele consegue vencer aquela batalha e engrandecer o nome do Senhor dos Senhores. Logo depois disso, eles se reúnem e o Senhor dá uma ordem a Moisés: Moisés, você vai fazer isso um memorial. E aí a Bíblia diz que Moisés ele vai construir um altar e ele vai dar um nome para este altar. Qual era o nome? Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Eu quero destacar 3 coisas aqui, irmãos, nesse texto, para que a gente possa começar a entender o propósito do Senhor para o nosso coração nessa manhã. Primeiro, por que Israel estava pelejando contra os amalequitas? Era a primeira guerra que Israel estava enfrentando, era a primeira luta que Israel estava adentrando, primeira batalha. E qual era o motivo dessa batalha? Deuteronômio 25, versículo 17, Deus ele vai falar o porquê dessa batalha. Os amalequitas, irmãos, eles eram um inimigo diferente. Por que diferente? Porque eles não combatiam, irmãos, olho no olho. Eles tinham por costume agir de forma, irmãos, na base da armadilha. E qual era a armadilha? Ao invés de lutar, irmãos, frente a frente, eles usavam a estratégia de vir por detrás do exército inimigo e não atacar o exército propriamente, mas atacar as pessoas mais fracas e combalidas. As pessoas que iam ficando para trás, as pessoas que iam desanimando, as pessoas que iam deixando ali de caminhar junto, por algum motivo, por algum propósito, iam ficando para trás. Essas pessoas eram as principais vítimas dos amalequitas. Então era um exército que trabalhava na base da covardia. Nós vamos guerrear contra um determinado povo. E qual é a estratégia? A mesma de sempre. Nós nos levantamos, rodeamos o inimigo, identificamos onde é a parte traseira, onde estão os mais fracos, e por ali nós começamos o nosso ataque. Por ali nós começamos o nosso combate.
Irmãos, qual era a resistência que esse exército que estava sendo atacado oferecia aos amalequitas? Nenhuma. Porque a pessoa fraca, irmãos, como ela se defende? A pessoa, irmãos, desanimada, como é que ela se defende? A pessoa enfraquecida, entristecida por algum motivo, irmãos, como é que ela se defende? E segundo alguns historiadores, irmãos, as pessoas que acabavam ficando para trás eram os mais velhos, porque não aguentavam caminhar junto. Eram mulheres, geralmente com filhos, não conseguiam acompanhar o ritmo. Eram pessoas enfermas. Então eram pessoas, irmãos, que normalmente não teriam realmente condição alguma de oferecer resistência. Então o Senhor ordena, olha, pelo método de ataque deles, pela forma que eles atacam o adversário, então vocês vão se levantar e vão destruir a covardia dos amalequitas. Segundo, irmãos, não era uma guerra comum. Você olha a Bíblia Sagrada, Israel envolvido, irmãos, em muitas batalhas, em muitos combates. Mas essa batalha, irmãos, não era uma batalha qualquer. Não era uma batalha comum. Por quê? Porque enquanto Josué estava lá no campo de batalha, Moisés estava no monte orando e clamando ao Senhor. Então nós podemos dizer, irmãos, que era uma batalha espiritual com consequências físicas. Era uma batalha onde se lutava principalmente, irmãos, no espírito, no espiritual, e tinha consequências terríveis físicas. Por quê? Porque enquanto Moisés orava, Israel prevalecia. Enquanto Moisés deixava de orar, os amalequitas prevaleciam. Humanamente falando, era impossível vencer aquele combate. Israel não teria condição alguma de vencer, irmãos, aquele combate, se não fosse, amados, pela vida de Moisés, que estava ali no monte orando e clamando, buscando a face do Senhor. Efésios 6, né, que fala que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra as potestades espirituais, as hostes espirituais da maldade, que se encontram nas regiões celestiais. Eu consigo acessar as regiões celestiais, irmãos? Consigo, de que forma? Em oração. Quando nós clamamos, quando nós jejuamos, quando nós nos colocamos diante de Deus, irmãos, em oração, isso é fato. Nós acessamos as regiões celestiais, combatemos em oração. E aquilo que nós fazemos, irmãos, em oração nas regiões celestiais, surge efeito direto na nossa vida física. Vai surtir efeito no meu dia a dia, vai surtir efeito no meu trabalho, no meu relacionamento com a minha família, no casamento, enfim, em todas as áreas da minha vida. E terceiro, irmãos, essa vitória só foi possível porque houve um envolvimento coletivo. Se não houvesse, irmãos, unidade, não seria possível ver a vitória de Israel contra os amalequitas. A Bíblia diz que primeiro foi Josué e Moisés. Josué, desce a batalha, que nós vamos estar no monte, orando, clamando, e a vitória vai vir. E aí a Bíblia diz que Josué foi à batalha, Moisés foi para o monte. Agora, este envolvimento, essa unidade, ela cresce, ela avança. Porque aí na história aparece Arão e Hur. Então se houvesse apenas Josué e Moisés, também o negócio não daria certo. Por que não? Porque Moisés fraquejou. Não porque, por causa da sua idade, do cansaço. As mãos começaram a baixar. Aparece então Hur e Arão do lado de Moisés. E por causa desses dois homens, então a vitória pode ser declarada lá na frente. Essas três coisas. Dito isso, eu quero que você pense comigo. Quantos aqui entendem que o adversário, o inimigo de nossas almas, irmãos, ele sabe exatamente quais são as estratégias para nos parar? Quantos aqui entendem isso? Eu entendo, pastor. Está tendo um negócio por aí que a gente vê de vez em quando na internet de enganar o diabo, de confundir o adversário. Eu não sei se é possível essa história de confundir o adversário, porque o diabo não é besta, ele não é bobo. Ele sabe, irmãos, exatamente, irmãos, as armas que ele utiliza para tentar nos parar.
Ele sabe exatamente as estratégias, irmãos, que ele utiliza para tentar, irmãos, nos paralisar. Ele sabe disso. Ele sabe quando agir, ele sabe o que utilizar, ele sabe o que colocar diante dos nossos olhos, ele sabe onde atacar, ele sabe onde tocar para tentar nos parar, nos paralisar de alguma forma e de alguma maneira. Então, o tempo passa, os anos passam, e as estratégias do diabo também mudam. Também mudam. Esses dias nós estávamos falando aqui que um tempo atrás, irmãos, como é que se manifestava demônio? Manifestou, entortou a mão para trás. Quem é você? Qual é o seu nome? O que você está fazendo aí? Quanto tempo você está aí? Né? Essa era a forma, o agir do diabo. Hoje em dia você já não vê tanto isso. Você já não vê tantas pessoas manifestando. É porque não estão endemoniadas. Será que não? Talvez a maneira do diabo agir, irmãos, tenha mudado. A forma do diabo operar tenha mudado. Talvez hoje o inimigo esteja agindo diretamente na mente da pessoa, não tomando conta do corpo da pessoa. Mas talvez Satanás esteja operando através da mente, do entendimento das pessoas. Quando a gente fala da marca da besta, irmãos, não é uma marca física, mas é uma marca, irmãos, no entendimento. As pessoas vão ter uma forma de pensar, uma forma de agir contrário àquilo que glorifica a Deus, àquilo que exalta o nome do Senhor dos Exércitos. Não é uma marca na testa, uma marca mexendo no pensamento, as atitudes, a mão também vai corresponder àquilo que a pessoa pensa, àquilo que a pessoa acha. Então o diabo, irmãos, ele não para. Ele está sempre, irmãos, progredindo na maneira e na forma, irmãos, de tentar nos parar, de tentar brecar a tua vida, de tentar brecar a tua comunhão com Deus, de tentar brecar, irmãos, a tua comunhão com os irmãos. A todo instante, Satanás, ele está mudando a forma de agir para fechar as portas da igreja. Essa é a verdade. Agora, se você tem esse entendimento, se nós temos esse entendimento, que as estratégias do adversário mudam a todo instante, por que nós continuamos a agir da mesma forma e da mesma maneira? Por que nós continuamos, irmãos, a combater o adversário do mesmo jeito? Por que nós não recebemos, irmãos, um direcionamento de Deus, um direcionamento do Senhor, para que as nossas atitudes ou o nosso posicionamento mude? Hoje, por exemplo, nós recebemos aqui uma outra direção. O culto começou, a pastora Vanessa, o pastor Eudes entenderam do Senhor aqui uma outra movimentação. Então, se você chegou aqui 10 horas, 10 e um pouquinho, você viu que estava tendo uma outra movimentação. Por quê? Porque nós entendemos, irmãos, que é uma outra forma de agir e que o Espírito Santo está nos direcionando e nos dando esse caminho. Por quê? Porque o inimigo não para, o diabo não para. E nós também precisamos ter isso muito claro, muito definido em nossos corações, irmãos. Que as nossas atitudes, elas também precisam mudar, não segundo aquilo que a gente acha, mas segundo aquilo que o Espírito Santo de Deus nos direciona. Eu não sei se você lembra, mas Davi, irmãos, quando ele estava no campo, antes dele ser ungido a rei de Israel, ele tinha uma arma. E qual era a arma? O cajado. Então ele lutava contra o urso, contra o leão, e atrás da ovelha que foi roubada do seu aprisco, e ele usava tão somente um cajado para que ele pudesse vencer o inimigo. Mas aí, irmãos, a história muda. A situação muda, porque agora, irmãos, ele vai enfrentar um gigante, um guerreiro, um campeão de guerra. E ele desce a batalha, irmãos, e agora ele não está nas suas mãos um cajado. Ele vai usar o que agora? Uma funda. Ele vai usar uma pedra. Ele entendeu, irmãos, que a batalha, ela mudou. E se a batalha mudou, irmãos, a estratégia do inimigo também. E se a estratégia do inimigo mudou, então a minha atitude também precisa mudar. Aí, irmãos, ele vence o gigante e ele vai ser colocado no palácio de Saul, à frente dos exércitos lá de Saul. E agora ele não vai usar mais uma funda e uma pedra. Mas aí a Bíblia diz assim, irmãos, que ele toma nas suas mãos a espada de Jonatas, que era filho de Saul, e o arco de Jonatas. Então ele está na batalha e está agora, irmãos, diferente, com armas diferentes.
Vou usar agora uma espada e vou usar agora um arco. E a história muda, porque ele volta para o palácio. E aí a Bíblia diz que Saul, vez de outras, manifestava algo ruim. E ele pegava uma outra arma. E qual era essa outra arma? A harpa. E ele começava a dedilhar a harpa e adorar o Senhor, e bendizer o nome do Senhor, e glorificar o nome do Senhor, aleluias. E o demônio ia embora. Era uma outra condição, uma outra situação. Mudou a batalha, mudou também a arma. Aí Saul se levanta e começa a perseguir a história de Davi. E aí Davi, irmãos, a todo tempo está ali com a harpa, está ali com a arma, mas chega uma hora que ele precisa ir embora. E ele foge do palácio. Obrigado. Ele foge do palácio. E quando ele foge do palácio, irmãos, ele vai usar uma outra arma. E qual é essa outra arma? Aí ele vai atrás da espada de Golias. Então assim, irmãos, cada batalha é uma estratégia diferente. E cada batalha, irmãos, existe uma arma diferente. Mas nós estamos agindo da mesma maneira, nós estamos agindo da mesma forma. Só que o diabo, irmãos, ele continua querendo nos parar. Ele continua querendo, irmãos, nos parar, nos estacionar. E nós estamos muitas vezes calados e deixando ele agir, deixando ele trabalhar, irmãos, no oculto, no escondido. E o Senhor está dizendo assim, olha, é tempo de vocês renovarem as suas estratégias. É tempo de vocês renovarem as suas armas. Colocarem algo novo em suas mãos, para que, ainda que o inimigo se levante, ele caia por terra e o meu nome venha a ser exaltado através da vida de vocês, da história de vocês. Irmãos, durante muito tempo, a gente pregou que nós deveríamos cultivar o secreto. Nós deveríamos ter tempo com o Senhor no secreto. Então, olha, na tua casa, irmãos, não, tenha tempo de oração. Entra lá para o teu quarto, como diz lá em Mateus. Fecha a porta do teu quarto atrás de você. Ora, busca, jejua, clame ao Senhor. No teu secreto, fale com Deus, fale com o Altíssimo. E, irmãos, a gente continua pregando isso. Nós temos que gastar tempo no secreto com Deus. É de suma importância, irmãos, gastarmos tempo em secreto com o Senhor. Lá no secreto o Senhor nos fortalece. Lá no secreto o Senhor, Ele ministra o nosso coração. Lá no secreto nós temos mais intimidade com o Senhor. Lá no secreto o Senhor nos dá vitórias, irmãos, sobre muitas coisas que nós acabamos, amados, enfrentando. Agora, queridos, existem inimigos que nós não vencemos, amados, no secreto. Existem inimigos e adversários que nós vencemos, irmãos, no coletivo. Que nós vencemos na unidade, que nós vencemos na comunhão, que nós vencemos, irmãos, no ambiente igreja. Existem adversários, amados, que não basta você clamar sozinho lá na tua casa, que não basta você clamar sozinho lá no teu quarto. Existem adversários que você precisa chegar para a pessoa que está do teu lado, que faz parte do teu ministério, e falar para ele, olha, eu estou vivendo uma situação terrível, e eu preciso de ajuda em oração. Eu preciso de ajuda, eu preciso que pessoas clamem comigo. Eu preciso de pessoas que me fortaleçam, que me ajudem nessa batalha. A palavra do Senhor diz em Atos 2, amados, que a igreja primitiva, ela crescia e avançava cada vez mais. Que os apóstolos faziam grandes sinais e maravilhas, que o coração do povo, irmãos, era um só, e que Deus acrescentava, irmãos, à igreja todos os dias uma pessoa nova, ou várias pessoas novas, irmãos, segundo o coração do Senhor. E às vezes nós olhamos para esse texto e a gente fala assim, olha, a igreja crescia porque os apóstolos faziam grandes sinais. Irmãos, tira o olhar dos sinais. Não são sinais que impressionam a Deus. Não são sinais, irmãos, que deixam o Senhor ali com o coração queimando por uma igreja. A igreja pode ter sinais e mais sinais, mas se não tiver compromisso com o Senhor, irmãos, vai chegar naquele dia, o Senhor vai olhar e falar assim, olha, não te conheço. Ah, mas eu curei no teu nome. Sim, mas eu não te conheço. Ah, mas eu expulsei no teu nome, mas eu não te conheço. A igreja, irmãos, ela não agradava a Deus por causa dos sinais, mas agradava ao Senhor por causa da qualidade no relacionamento. A igreja crescia porque havia qualidade no relacionamento.
Você quer ver, irmãos, uma arma poderosa contra o diabo, contra o adversário? É quando nós temos qualidade, irmãos, no nosso relacionamento. É quando nós nos relacionamos, irmãos, de forma que agrada ao coração de Deus, de forma que agrada o coração do Senhor. E aí eu te faço uma outra pergunta. Você já percebeu, amados, a dificuldade que nós temos, irmãos, de andar juntos? Você já reparou, irmãos, a dificuldade que nós temos de caminhar juntos, irmãos? Diga comigo, existem inimigos. Vamos lá, igreja, aleluia. Existem adversários que não vencemos sozinhos. Por que nós temos tanta dificuldades, irmãos, em andar juntos? Se nós entendemos, irmãos, que a relação, a unidade, a qualidade da relação agrada a Deus, agrada o coração de Deus e nos faz avançar em direção àquilo que glorifica o nome dEle. Por que nós temos tantas dificuldades, irmãos? Por que nós somos, irmãos, tão infantis, amados? O espírito de Amaleque, irmãos, nunca foi tão presente nos dias de hoje nas igrejas. Tem tanta gente, irmãos, com tantos dons que o Senhor entregou, que o Senhor colocou, e estão, irmãos, isoladas, enfraquecidas, ficando para trás, desanimadas. Esses dias uma pessoa falou para mim: pastor, eu participo do culto todo domingo. Como? Pela internet. Irmão, você tem algum problema físico? Não, não tenho nenhum problema físico, mas eu de manhãzinha, chovendo, tem coisa melhor. Faz um cafezinho, deita ali, liga a TV, debaixo da coberta, glória a Deus, aleluia, e está tudo bem. Tem uma pastora que eu gosto, chama pastora Edmeia Gomes. Ela já é uma senhorinha, já cabelo bem branquinho. Ela deve ter uns 70 e poucos anos. E ela estava falando essa semana, sobre isso. E ela fala assim: o mesmo lugar que você assiste o jogo de futebol, você assiste o culto. O mesmo lugar que você assiste o filme lá na Netflix, você assiste o culto. O mesmo lugar que você assiste lá a novela, você assiste o culto. E ela fala assim: você participa do futebol quando você está assistindo? Não é você que está jogando. Você participa do filme quando você está assistindo? Não é você que está atuando. Você participa da novela? Não, você não é atriz, não é ator. E aí a gente olha para o culto e a gente acha que a gente está participando, sendo que o que faz o culto, irmãos, é queimarmos juntos no Senhor, é queimarmos juntos diante do Deus vivo, diante do Deus Todo-Poderoso. Nunca esse espírito de Amaleque, irmãos, foi tão forte, tão presente, irmão, nas igrejas. Infelizmente, ele continua querendo separar, ele continua querendo isolar. E deixa eu falar algo, irmãos, esse isolamento, irmãos, ele é maligno. Ele não louva a Deus, ele não engrandece a Deus, não bendiz o nome do Senhor. Pastor, para mim está bom. Se para o irmão ou para a irmã está bom, irmãos, o que é que a gente pode dizer além de pregar, além de falar que não exalta a Deus, que não exalta o nome do Senhor? E na realidade, irmãos, nós não estamos aqui ministrando a palavra para acusar ninguém, ou para apontar ninguém, ou para trazer peso sobre os ombros de ninguém. Pelo contrário, nós estamos aqui ministrando, irmãos, para que a pessoa ela ganhe força, para que a pessoa vença essa barreira, para que a pessoa ela vença isso que está prendendo, que está ali, olha, tentando fazer com que ela não caminhe, e ela se levante e venha somar. Olha, eu estou aqui, nós vamos juntos caminhar, glorificar a Deus, e nós temos a certeza que o adversário vai ser envergonhado em nome do Senhor Jesus Cristo. Por que tanta dificuldade, irmãos? Anota aí. Primeiro, nós caímos na armadilha de não nos percebermos dependentes uns dos outros. Eu dependo do pastor Eudes. O pastor Eudes depende do pastor Diego. O pastor Diego depende do irmão Anderson. O irmão Anderson depende do irmão Valdo. O irmão Valdo depende da irmã Joana. A irmã Joana depende da Nádia, a pastora Nádia. A Nádia depende da irmã Lide.
e assim por diante. Só que nós não temos essa visão de dependência uns dos outros. Nós achamos, irmãos, que a nossa vida cristã é nossa, né, individual e ponto final. E se fosse assim, então nós não precisaríamos estar aqui, irmãos, na igreja, louvando e engrandecendo o nome dele. Aliás, há pessoas que acreditam que não é necessário mais igreja, que não é preciso mais igreja, irmãos. E na realidade, irmãos, é uma falácia do inimigo que tem se alastrado no meio do povo de Deus. Nós caímos na armadilha, irmãos, de não nos percebermos dependentes uns dos outros. Eu dependo. Tem dias, irmãos, que Deus ele vai falar através da minha boca. Tem outros dias que Deus ele vai falar através da sua boca. Tem outros dias que Deus ele vai usar a vida do pastor Daniel. Tem outros dias que Deus vai usar a vida do evangelista Éden. Deus ele vai falar, irmãos, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer e através de quem Ele quiser. Mas então nós monopolizamos, né, tudo. E a gente acha, irmãos, que é só de um jeito, que é só de uma forma, que é só de uma maneira. Irmãos, quem é que tem intercedido por você em suas batalhas? Quem é que está junto com você, irmãos, nessa batalha que você trava? Nessa luta que você enfrenta no dia a dia? Quem é que está junto com você intercedendo? Ei, vem cá, a luta está árdua, está pesada, mas eu estou intercedendo por você. Que você sabe, aquele irmão, ele é o meu intercessor. Ele clama junto comigo nessa luta que eu estou enfrentando. Ou talvez, irmãos, você não tenha ninguém intercedendo por você, mas talvez você esteja intercedendo por alguém que está no campo de batalha. Por quem você intercede? Quem é que você leva a guerra dele, coloca diante do Senhor e fala assim: Senhor, olha aqui, olha, ajuda o teu filho, ajuda o teu servo, estende a tua graça, o teu poder sobre esse problema aqui, resolve, Senhor. Se não tem ninguém intercedendo, irmãos, por você, talvez você esteja intercedendo por alguém. E se você está intercedendo por alguém, irmãos, quem é que segura as tuas mãos? Porque muitas vezes cansa, muitas vezes desanima. Semana passada alguém chegou para mim e falou assim: olha, eu acredito no teu ministério. E aí assim, é uma palavra simples, né? Simples. Mas você não sabe a força que tem. Porque a gente enfrenta tanta luta, tantas coisas vêm sobre a nossa vida, irmãos. A gente não vive 100% de obra, né? Não tem, a nossa vida é integral em Deus, mas a gente não está aqui o dia inteiro aqui na obra. A gente tem a nossa vida no trabalho, né? E a gente passa por diversas coisas. E alguém chegar para você, colocar a mão no teu ombro e falar assim: olha, eu creio no teu ministério. Acabou. Não é revelação. Não é ninguém apontando o dedo falando assim para você: olha, Deus manda te dizer, ou Deus está me mostrando. Não é isso. Não é carteirada como a gente viu essa semana aí, né? Não é isso. É uma palavra simples. Eu creio, cara, no teu ministério. E isso, irmão, já dá um gás em você, já dá um ânimo, já dá um up. Você fala: louvado seja o nome do Senhor. Quem que segura as tuas mãos, irmãos? Quem te toma pelos braços e diz assim: olha, nós vamos te ajudar. Está pesado, está árduo. Nós estamos com você em nome de Jesus. A vitória vai chegar. E ainda que a vitória não chegue, nós estamos juntos. E juntos nós vamos louvar a Deus e agradecer o nome do Senhor. Segundo, irmãos, temos dificuldades em sermos um, porque a gente acha que o nosso relacionamento ele sempre vai ser suave em Deus, né? Que não vai ter de vez em quando um creque. Então a gente acha que a gente vai andar na igreja, que a gente vai estar junto, ombro a ombro, e não vai ter, irmãos, problema nenhum. Eu não vou discutir com você, você não vai discutir comigo. Nós não vamos divergir em algumas opiniões. E isso faz parte do nosso relacionamento cristão. Vão acontecer momentos, irmãos, onde nós vamos divergir. Agora, irmãos, aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. E eu posso pensar de uma forma, você pode pensar de outra acerca de algum assunto, e está tudo bem. Eu não vou impor, irmãos, a minha verdade, você não vai impor a sua verdade, nós vamos caminhar juntos, glorificando a Deus, exaltando o Senhor.
Só que muitas pessoas acabam, irmãos, raspando uma na outra, e isso fere. E a pessoa, ao invés de entender que isso é um agir do Senhor para tratar a pessoa e para tratar você, a pessoa se invoca. E ela se levanta e fala assim: quer saber? Olha, eu vou embora. Por quê? Porque eu discuti com a pastora Nádia. Ei, pastora Nádia, aleluia. Eu discuti com o irmão Anderson. Discuti com o irmão Anderson, irmão. Tem que estar. Porque pensa no homem sereno. Pensa no cara sereno que, né? Briguei com o Rony. Não, gente. O Rony, cara. Por quê, irmãos? Porque são pessoas, irmãos, que nos fazem melhores diante de Deus. Deus, Ele usa pessoas, irmãos, para nos melhorar diante dos olhos do Senhor. E nós precisamos compreender isso, deixar isso bem claro no nosso coração. Irmãos, olha o que diz em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Aleluias. Evangelho de Mateus, capítulo 5, lá no Novo Testamento. Corre lá, primeiro evangelho aí da sua Bíblia, da minha também. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Versículo 38. Olha a palavra do Senhor Jesus para mim e para você. Diz assim: olha, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Se a pessoa me feriu, eu vou ferir também. Se a pessoa me fez mal, eu vou fazer mal também. Essa era a lei. Versículo 39. Mas eu, Jesus, eu digo: não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que ele leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Pastor, mas aí está falando do perverso. Aí está falando do homem mau. Se você continuar no versículo, ele vai falar, irmãos, do próximo. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu vos digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Nós temos uma grande dificuldade, irmãos, de relacionamento. A gente só consegue se relacionar, irmãos, com quem pensa igual a gente. A gente só consegue se relacionar, irmãos, com quem, caminha do mesmo jeito que a gente caminha. E a igreja, irmãos, não é um coletivo, irmãos, de nós. É um coletivo de eus. Então eu sou de uma forma, o pastor Diego de uma forma, os irmãos são de uma maneira, o irmão Tiago de uma forma. E esse coletivo de eus, irmãos, se reúne. E cada um, irmãos, respeita, irmãos, a individualidade de outro. E caminhamos juntos. Então se você me falar algo, irmãos, eu vou entender como sendo algo do Senhor. Ainda que isso a princípio, irmãos, fira o meu coração. E se for algo, irmãos, que eu entendo que não seja de Deus, eu vou olhar para você e falar: olha, cara, eu vou orar. Porque eu não entendo dessa forma, mas eu vou orar. E eu sei que o Espírito Santo vai esclarecer isso para mim. Ele vai trazer clareza ao meu coração, vai trazer clareza ao meu entendimento. E nós vamos continuar caminhando junto, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Essa semana eu estava lendo um texto em Provérbios. Não precisa abrir não, eu abro aqui rapidinho. Provérbios capítulo 27, marca aí, depois você lê na sua casa, que diz assim, Provérbios 27, versículo 6, olha só: quem fere por amor, mostra lealdade, mas o inimigo multiplica os beijos. Quem fere por amor, mostra ser leal, mas o inimigo multiplica, irmãos, os elogios, os beijos. E aí quando eu olho para esse versículo, irmãos, o que é que eu estou preferindo que ande do meu lado? Aquele que me fere porque me ama? Ou aquele, irmãos, que me bajula?
Ou aquele, irmãos, que está sempre ali, né, com uma boa palavra para me dar. Eu estava conversando com o pastor Eudes ali atrás, antes de começar o culto, né, pastor? E mal sabia, né? Aleluia, a gente que Deus ia nos pegar aqui hoje, aleluia. Você já reparou, irmãos, que o que tem valor, muitas vezes para nós, é quem está longe? Já reparou isso? O que tem valor, muitas vezes para nós, irmãos, é o que está longe, é o que está distante. Então nós enchemos a boca para dizer assim, cara, eu conheço um irmão, que o cara é fogo puro. Pensa no homem de Deus. Pensa num cara que, ele fala e as janelas do céu se abrem. O cara é bênção. Por que ele é bênção? Não, porque todas as vezes que eu estive com ele, aleluia. Mas você conhece ele de viver, de conviver, ele está todos os dias na sua vida? Não está. Então, espera aí. Eu conheço muito bem, irmãos, os meus filhos, e eles me conhecem. Eu conheço muito bem, irmãos, a minha esposa, e ela me conhece. Eu conheço bem, irmãos, o pastor Eudes, pastora Vanessa. Conheço bem o pastor Daniel, pastora Priscila, pastor Leandro. Conheço bem alguns irmãos que aqui estão. E aí eu posso dar testemunho. Muitas vezes a gente olha para o pastor Eudes e a gente fala assim, pastor Eudes, o cara quebrantado. E é só isso que você sabe falar dele, que ele é quebrantado. Porque ele chega aqui em cima do altar e ele chora. É uma qualidade que Deus colocou sobre a história dele, sobre a vida dele. E é só isso que você sabe falar dele. Agora você não sabe, cara, se ele é um cara bom de papo. E gosta de falar, irmãos, aleluia. Você não sabe, irmãos, o que ele gosta de estudar, o que ele gosta de falar. Você não sabe. Por quê, irmãos? Porque nós evitamos o relacionamento, o contato. Aí eu sei que o pastor Diego, ele toca ali, olha na bateria, glória a Deus. Mas o que ele gosta de fazer? Você sabe, irmãos, que ele gosta de acampar? Não sabia, pois é. Você sabe, irmãos, que ele tem um equipamento na casa dele que dá para equipar toda a igreja aqui, levar toda a igreja para acampar? Não sabe. Ele põe no carro dele, puxa a carrinha dele, o carrinho dele, irmãos. Deve ter uma barraca, cabe 10 negros lá dentro. Tudo deitado, em pé, do jeito que você quiser. Nós não aplicamos tempo, irmãos, em conhecer uns aos outros. O que você gosta de comer? Se você me convidar para a sua casa, você vai fazer frango para mim, irmãos, eu não vou comer. Se você fizer peixe, eu também não vou comer. Aleluia. Vegetariano, aleluia. Não, a carne eu como, aleluia, glória a Deus. Mas são coisas, amados, que muitas vezes a gente brinca, mas que nos falta. Porque a gente quer caminhar, irmãos, só com quem massageia a nossa alma. Eu tenho um pastor, amigo meu, irmãos, que de vez em quando eu encontro, toda vez que eu encontro ele, ele me bate. Toda vez que eu encontro ele, ele me bate. Chegou um tempo que eu comecei a evitar de me encontrar com ele. Falei, se eu for por esse caminho que eu vou encontrar com o pastor, eu não vou, aleluia. Ele deve ter uns 70 anos mais ou menos, mas toda vez que ele me vê, irmãos, ele me dá pastor, me abraça, glória a Deus. Aí deu 5 minutos de conversa, irmãos, ele começa a me descer a pancada. Aí eu já olho para ele e falo, pastor, o senhor não perde o costume, não, é para você ficar bom, eu falo, é para você ficar bem. E eu amo em nome do Senhor Jesus Cristo. E falar nisso já faz um tempo que eu não o vejo. Essa semana eu vou encontrar com ele. Aleluia. O nosso ego, irmãos, não cabe muitas vezes dentro de nós. Por isso que a gente não gosta de andar junto. Eu tenho um ego muito grande. Eu peso 150 quilos, irmão. Você imagina o tamanho do meu ego? Semana eu fui no médico, a médica olhou e falou, tá bem, tá acima do peso. Eu falei, mas eu sou alto, doutor. Ela falou, não, mas está muito acima do peso. Tem que perder pelo menos 50 quilos aí, aleluia. Para começar a conversa. Você já imaginou, irmãos, o tamanho do ego? E muitas vezes, irmãos, o nosso ego, amados, ele é fora do comum. E isso nos impede, irmãos, de caminharmos lado a lado. Você acredita que existem pessoas que jejuam, que oram mais, que gastam tempo em Deus, irmãos, para se tornarem melhores diante de Deus, pastor? Não, diante dos olhos dos outros. Então numa conversa a pessoa bate no peito e fala assim, mas eu jejuo 24 horas, mas eu oro 4 horas por dia.
Quando eu bato o meu joelho no chão, o céu se abre, é anjo descendo, é anjo subindo, glória a Deus, aleluia, né? E aí você fica ouvindo a conversa da pessoa, você fica escutando, fala assim, Senhor da glória, eu devo ser o pior crente que existe na face da terra. Porque o ego da pessoa é muito inflado, é muito cheio, irmãos. Imagine a conversa de Josué, Moisés, Arão e Hur, depois que a batalha foi ganha. Voltaram para o acampamento, estão lá jantando junto, oh, glória a Deus, né? Que bênção, foi difícil, mas Deus nos deu a vitória, aleluia. E aí Moisés olha para Josué e fala assim, Josué, se não fosse eu orando lá no monte, hein? Você estava frito, hein, cara? Se não fosse eu intercedendo por você, e aí Josué olhar para Moisés, mas se fosse eu lá com a espada na mão, banhado de sangue, a tua intercessão também não ia dar resultado. Porque a tua intercessão não ia fazer as espadas se moverem sozinhas no campo de batalha. Aí o Arão e Hur olhando um para a cara do outro, falando, o que Moisés está falando, gente? O que Josué está falando? 80 anos, não aguentou levantar os braços. Se não fosse nós dois ali, colocar um homem na pedra, segurar os braços dele. Ninguém falou, olha, fui eu que fiz. Fui eu que realizei precisava ser feito aí. Ninguém disse ali, irmãos, que a vitória foi deles. Pelo contrário. Deus traz a palavra ao coração de Moisés e fala assim, Moisés, faça um memorial. Levanta um altar. E aí Moisés levanta um altar e ele coloca o nome, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Irmãos, entenda algo, a falta de um é a derrota de todos. Se está faltando um, irmãos, então todos nós somos afetados. Você conhece um monte de pessoas que estão isoladas. Você conhece um tanto de gente, irmãos, que estão sem fazer nada, que pararam por completo, estacionaram. E às vezes, irmãos, é só um telefonema. Eu não estou falando para você profetizar na vida de ninguém, não. Só estou falando para você ligar e saber como a pessoa está. Eu só estou falando para você ligar para a pessoa e falar assim, irmão, levanta a cabeça, vamos adiante. Ah, mas eu me feri, ok, eu também, mas eu estou caminhando e você também precisa caminhar. Salmos diz isso, né? Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. Eu estou levando, a palavra está aqui, está doído, está dolorido, está complicado, mas eu estou andando, eu estou me movimentando, eu estou indo adiante, eu não vou parar, eu não vou desistir, em nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor é a minha bandeira. Eu estava pesquisando na internet o significado de bandeira. E se você pesquisar alguma coisa sobre a bandeira do Brasil, você vai entender, irmãos, o que significa cada cor. Você vai entender, irmãos, o significado de cada desenho geométrico desse, as estrelas. Mas nós não temos honra pela nossa bandeira. O brasileiro não honra a bandeira. É muito difícil. Quando nós temos 18 anos, quando nós fazemos 18 anos, a gente vai se alistar no ano que a gente faz 18 anos, né? E aí quando nós somos dispensados, ou até mesmo quando a gente é engajado, a gente tem a cerimônia de jurar a bandeira. Então nós vamos até um quartel, a bandeira é hasteada, nós entramos em forma, e ali nós fazemos um juramento solene à bandeira do nosso país. No caso de guerra, nós precisamos estar dispostos e prontos a defender essa bandeira. Nós precisamos estar prontos para defender. A nossa tradição, irmãos, ela não honra a bandeira. Então, se você quer saber alguma coisa sobre bandeira, você precisa pegar pelo menos a história dos Estados Unidos, por exemplo. O cara honra a bandeira. Ou você voltar um pouquinho na história, irmãos, e você pegar a história de Roma. Você sabe o que é um estandarte? Estandarte, irmãos, é como se fosse uma bandeira. No carnaval a gente vê muito isso, né? Os estandartes.
Roma usava, irmãos, estandartes como bandeira. O exército de Roma. Então haviam as legiões, e cada uma dessas legiões, irmãos, tinha um animal que representava, e era a bandeira deles. O cara ia à frente, segurando esse estandarte, um homem chamado Qualifé, se não me engano. Ele ia à frente, os tambores tocando, e ele ia à frente carregando aquilo. Depois de um tempo, irmãos, foi substituído todos esses estandartes que representavam animais, porco, lobo, não lembro quais, e foi trocado por um só símbolo. Qual? O símbolo da águia. Então agora o estandarte de Roma, irmãos, era a águia. A bandeira de Roma era a águia. Eles iam à frente da batalha segurando aquilo, irmãos, e aquilo era motivo de honra e de orgulho. E aí eu peguei um pedacinho do texto, presta atenção, diz assim, olha: o estandarte romano era importante como um ponto de encontro no meio da batalha, como um símbolo de orgulho e, de modo mais prático, como um meio de comunicação no meio da batalha. O ressoar de uma trombeta atrairia a atenção das tropas ao estandarte, que então direcionaria qual ação deveria ser tomada no campo de batalha. O porta-estandarte ou qualifer abaixaria, ergueria, tremularia ou faria algum outro movimento com o estandarte para indicar às tropas qual seria o próximo movimento ou para mudar alguma tática ou formação. Tão importante era o estandarte aos exércitos de Roma que batalhas eram travadas para recuperá-los. No templo da República Romana, os estandartes eram estampados com a letra SPQR, que era uma abreviação para Senatus Populos Romanos, Senado e o povo romano. O estandarte então representava não só a legião ou a corte que o carregava, mas os cidadãos de Roma e as políticas que o exército representava. Então, quando o cara levantava uma bandeira, ou tinha uma bandeira tremulando lá, de Roma, o cara entendia. A maneira como o estandarte ele se mexia, o exército também mudava a sua estratégia. O exército mudava a sua forma, irmãos, de batalha. E aí o Senhor está dizendo assim, que Moisés, ele ergue o altar e fala assim: o Senhor é a nossa bandeira. Nós estamos debaixo dessa bandeira, o Senhor. Então nós seguimos aquilo que o Senhor ordena, aquilo que o Senhor manda, aquilo que o Senhor faz. A forma que o Senhor mexer, a forma que o Senhor nos der estratégia, é a maneira e a forma que nós vamos nos movimentar. Só que aí, irmãos, a gente olha e fala: o Senhor é a nossa bandeira. Qual é a minha bandeira? Qual é a bandeira que você levanta? Porque às vezes, irmãos, a nossa bandeira, a nossa insígnia, o nosso estandarte, não é o estandarte do Senhor, não é a bandeira do Senhor. E aí causa, irmãos, divisão. A bandeira que o pastor Eudes carrega, irmãos, não pode ser diferente da bandeira que eu carrego. A bandeira que o Tiago carrega não pode ser diferente, irmãos, da bandeira que o Rony carrega, que o Luan carrega. Nós carregamos uma só bandeira. E essa bandeira, irmãos, é a bandeira do Senhor. Essa bandeira, irmãos, quando ela é levantada, erigida, mas está lá trêmula, lá no alto, a gente fala assim: olha, nós agimos da mesma forma. Podemos até ter pensamentos diferentes, mas nós agimos da mesma maneira sobre essa bandeira. Jeová Nissi. Nós temos visto aí do lado de fora, irmãos, algumas bandeiras sendo levantadas, né? Tem uma que é bem colorida, que é usada até a Bíblia para usar essa bandeira. É baseado na Bíblia. O arco-íris, quando foi colocado depois do dilúvio, o arco-íris está lá: olha, eu não destruirei, eu não matarei mais. Por isso que veio o arco-íris, o símbolo da aliança. E é por isso que é usado a bandeira. E as pessoas defendem, irmãos, com unhas e dentes. Defendem com unhas e dentes. E a nossa bandeira, irmãos, quem é que defende? A nossa bandeira, Jeová Nissi, irmãos, quem é que tem defendido?
Quem tem levantado, hasteado essa bandeira e falado: Senhor, nós vamos bater forte nisso aqui em nome de Jesus. Só existe guerra, queridos, porque do outro lado do campo de batalha tem uma bandeira diferente, tem uma insígnia diferente lá. Porque se fosse a mesma bandeira, então é amigo. Mas é outra bandeira que está sendo levantada. Agora, individualmente, irmãos, nós não podemos levantar cada uma bandeira. Nós precisamos levantar a mesma, andarmos juntos, irmãos, para celebrarmos o nome do Senhor dos Exércitos, para bendizermos o nome do Senhor. Nós não podemos mais abrir mão disso. Ou nós estamos juntos, ou nós caminhamos juntos, irmãos, ou o adversário ele vai prevalecer contra a nossa história e contra a nossa vida. Eu rasguei todas as minhas bandeiras. Eu falei para o pastor Eudes um tempo atrás, né? Tem outros irmãos que eu estava conversando, e eu falei, passei umas 3 semanas aí bem apertado, bem apurado com Deus. Por quê? Porque muitas vezes eu ia dormir, irmãos, e eu percebia dentro de mim alguns sentimentos que não poderiam mais existir. Alguns sentimentos que às vezes a gente olha e fala: já está morto, aleluia. Mas de vez em quando ele põe o dedinho para fora e fala: não, eu estou aqui ainda, viu? Ó, morri não. Eu falei: Senhor, não é possível. E aí eu me revoltei contra mim mesmo. Eu falei: não, Senhor, não quero. Não é possível. E vou lutar contra isso em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí é uma guerra interior. É uma guerra interior. E aí o Senhor fala assim: filho, aumenta o nível. Usa pessoas. Aumenta o nível. Porque algumas coisas já não podem mais fazer parte da tua vida. Rasga essas bandeiras, rasga essas insígnias. Rasga, derruba esses estandartes. E levanta só uma bandeira. A bandeira que exalta a Deus, a bandeira que exalta o Senhor. Amém, igreja? Ore, quando você orar, fala: Senhor, eu preciso ser mais um. Eu preciso ser um com o meu irmão. Eu preciso estar junto com a minha irmã. Eu preciso estar lado a lado. Eu preciso fazer por onde, em nome de Jesus. Eu preciso parar de valorizar quem verdadeiramente não convive comigo. Eu preciso valorizar quem está do meu lado, quem chora comigo, quem luta comigo. É isso que eu preciso fazer. Às vezes, irmãos, a gente deixa de congregar na nossa igreja, amados, para ir congregar em outro lugar que não tem nada a ver. Tem um ministério que abriu uma igreja, né, aí perto, aleluia, e é lindo o templo, maravilhoso, enche realmente os olhos, glória a Deus, aleluia. Eu sou de lá? Não. Mas eu troco a minha convivência com você para poder estar lá. É a mesma coisa que eu falar assim: quem prega hoje é o pastor Eudes. Aí o pastor Eudes liga para mim e fala assim: pastor, não vou pregar hoje. Por quê? Porque eu fui ter comunhão com outros irmãos lá que não tem nada a ver com a minha vida. E eu vou olhar para o pastor Eudes. Não dá, cara. Ou eu. Hoje sou eu que prego? Pastor Eudes, não vou estar hoje, viu? Por quê? Porque eu quero ter comunhão com outros irmãos. Mas não é sua responsabilidade. Mas eu não quero. Cuidado, irmãos. Cuidado. Chegará um tempo, irmãos, onde nós não teremos portas abertas. Chegará um tempo, irmãos, onde nós não teremos Bíblias disponíveis. Chegará um tempo onde você terá sua Bíblia no seu celular hackeada, não vai conseguir abrir. Chegará um tempo, irmãos, que você vai procurar irmãos para poder desabafar e você não vai conseguir encontrar abertamente, não. E eu posso te dizer uma coisa: isso é da noite para o dia. Não pense, irmãos, que isso é um processo. É da noite para o dia. E nós estamos aí na luta, na batalha. Prefira ter unidade e comunhão, irmãos. Prefira, irmãos, valorize a comunhão. Valorize estar junto. Em nome de Jesus. Amém? Se coloque em pé no seu lugar.